Ricardo, antes de mais nada, né, eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão nos acompanhando de alguma forma o que realmente é políticas públicas, o que são políticas públicas, né? Porque muitos que nos acompanham provavelmente já ouviram falar, mas não sabe ainda exatamente o que é, da forma que é. E aí eu gostaria que você desse essa pincelada aí nesse momento. Nós vamos falar bastante, né, Sônia, sobre as políticas públicas. Por conta dessa crise viral, o que as pessoas têm que ficarem sabendo, né? A informação, como eu estou dizendo, a informação é a melhor prevenção, né? É um slogan que nós estamos divulgando muito nas redes sociais, por conta, realmente, quando você é uma pessoa bem informada, você se orienta e você se previne. E as políticas públicas, elas servem para isso, para prevenções, né? Para diminuir os impactos sociais, os impactos econômicos na nossa sociedade. Então a gente vai ter que falar um pouquinho, Sônia, da história, né? Da história das crises virais que ocorreram no nosso planeta. Nós vamos reduzir um pouco o tempo, né? Em torno de 20 anos. Então nós vamos falar do século XXI somente, né? As crises que nós tivemos nesse século, que não foram poucas, tá? Sim. Então, a primeira crise, né, que nós tivemos aqui nesse planeta chamado Terra, né, com quase 8 bilhões de habitantes, foi uma crise chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave, que é a SARS. Né? Ela ocorreu em 2003. Acho que poucas as pessoas hoje lembram dela por conta do quê? Da informação. A informação não nos chegava, né? A informação vinha pela televisão e também pelo rádio. E eu sempre digo que às vezes as informações via rádio são mais importantes, né? Porque elas chegam via AM, FM, elas alcançam aquela pessoa ribeirinha lá no Nordeste, aquela pessoa lá no Amazonas, né? No meio do Pantanal. Então, as informações de rádio elas são muito importantes. Então, eu acredito que naquela época nós só tivemos essas informações via rádio e via TV, porque a internet, né, as redes sociais não existiam ainda. Isso foi em 2003. E essa SARS, Sônia, é incrível. Ela tinha uma mortalidade de 10%. Então, de cada 100 Uau. pessoas que pegavam essa doença, 10 morriam. Olha só. E logo em seguida, em 2009, nós tivemos essa, já foi um pouco mais famosa. Nós já tínhamos um pouco mais de informação. A internet já estava aí, né, sendo apresentada, as redes sociais começaram a aparecer em 2009, 2010. Né, nós tínhamos o Orkut, o Facebook começou a aparecer e nós começamos a ter mais informação. Qual que era? H1N1 foi uma doença também que veio da região lá da Ásia menor e a mortalidade era em torno de 35%. Então, Sônia, de cada 100 pessoas, 35 tinha morte por estatística, tá? Então, de cada 100 pessoas, a incidência de morte era muito grande. Logo em seguida, em 2012, nós tivemos uma doença pior ainda, que é chamada de MERS. MERS é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Vejam bem, a maioria dessas doenças não vieram aqui do Brasil ou da América do Sul. Elas vêm da Ásia, e aí nesse caso veio do Oriente Médio. E essa MERS, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, ela é terrível. A mortalidade é entre 20% e 40%. Então vejam bem, uma doença que a cada 100 pessoas que pegam essa doença, 40 pode chegar à morte. Então é uma doença horrível, como o Ebola também. Tinha uma mortalidade até maior que esse. Ou seja, todos nós passamos por esses episódios, porém não com essa, com toda essa abrangência que aparentemente nós estamos tendo hoje. Eu até entendo o pânico que é criado, né? Porque a informação está vindo mais rápida. A informação é um meio, sim, de prevenção. É o melhor meio. Porém, ela tem que vir de forma correta. O Covid-19, ele é chamado disso porque ele foi conhecido o ano passado, né, em 2019, no final do ano, novembro, lá na China. Ele tem uma mortalidade, até agora, observada de 2,5% a 3%, dependendo da região. Então, de cada 100 pessoas que pegarem o Covid-19, a mortalidade vai ser de 3 pessoas no máximo. Né? De 2,5, né? Não tem 2,5, mas vamos colocar 3 pessoas no máximo. Isso deixa ela menos perigosa? É
Claro que não. Então a informação ela veio de uma forma rápida, quase que instantânea, né? E as pessoas começaram a se proteger melhor por conta das redes sociais. Porque o que você vê na TV, você vê na rede social. O que você ouve no rádio, ouve na rede social. Então você está mais informado. E essa informação ela não pode virar sua inimiga. Ela tem que ser sua amiga. Então ela não pode criar o caos. Os impactos sociais, os impactos econômicos vão ser muito maiores por conta da informação também. Porém, não é para minimizar, tá? Os ouvintes, prestem bem atenção, vamos continuar seguindo as orientações do Ministério da Saúde, das autoridades federais, estaduais e municipais, que nós vamos falar aqui um pouquinho sobre política. Porém, não pode ter exagero. Daqui a pouco nós vamos ter impactos econômicos, que nós vamos falar também bastante hoje aqui. Então, o Covid-19 é uma doença grave, é uma pandemia, porém a sua mortalidade é muito menor que de outras doenças outros que vieram. cenários, né, que já ocorreram. Engraçado que você me fez lembrar algo que eu até havia comentado já com algumas pessoas, até mesmo no grupo da rádio apareceu um vídeo falando de 2009, que é que a gente realmente acabou conhecendo mais, que é o H1N1. E nesse período, eu fui me recordar que eu estava já no Japão. Eu ainda estava no Japão, eu não tinha voltado para o Brasil ainda, né? E engraçado que lá, né, a gente ouviu falar sobre esse assunto, mas a gente não precisou parar realmente as atividades, porém todos nós tivemos que ter os nossos cuidados ali para preservar as nossas vidas. E nisso funcionou muito bem. Então, assim, teve o alarde, teve aquela coisa de todo mundo, que foi importante todo mundo ter informação, mas não foi aquela coisa que nos assombrava, que deixava a gente em pânico, sem saber o que fazer. Nós tínhamos as orientações adequadas, e a gente continua a nossa vida normal. Assim como agora, que tem acontecido esse episódio do Covid-19, que eu tenho amigas que estão lá no Japão, e lá eles da mesma forma, eles sabem os cuidados que é importante ter, e eles estão continuando também as suas atividades da mesma forma. E aí faz a gente refletir sobre isso, né? Sim, sim. Os impactos primários são dos impactos sociais, né? Existe assim um posicionamento, impacto social, impacto econômico e tal, eles correm paralelos, mas os impactos sociais são os primeiros a serem, pelo menos, vistos, né? Uhum. As mudanças de hábitos. Eu tenho o costume, né, como eu já trabalhei em lanchonete quando eu era garoto, né, eu trabalhei numa rede de comida rápida, né, que era o McDonald's, nós tínhamos o costume o tempo todo de ficar lavando as mãos. São regras, né? Eram regras que tinham naquela lanchonete. Então, mas tem pessoas que ficam praticamente, às vezes, o dia todo, até por questões assim não é só de hábito, questão de necessidade, sem lavar as mãos. Hoje você se pega lavando a mão o tempo todo. Eu fui dar entrevista aqui agora, fui lá lavar as mãos. Olha só a neurose que nós estamos vendo. Então, mudanças de hábitos. Fragilidades familiares, Sônia. Eu visitava minha mãe pelo menos 3, 4 vezes por semana. Então eu tenho o costume, ela é minha vizinha, né? Nós somos muito próximos. Então eu vinha às vezes do trabalho e passava lá para ver minha mãe e meu pai, né? Então vamos ter fragilidades familiares, as questões de depressão, questão sabe, de ficar triste, de não ver um filho, ver a mãe, né? Até casais, né, de infectados tiveram que ser separados, né? Problemas na saúde. Como problema na saúde, Major? Problemas na saúde. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que faz hemodiálise, que ela tem que filtrar o seu sangue a cada 2 dias, um dia sim, um dia não. Como é que vai fazer? Ela não vai sair de casa? Ela não vai ter que ir para o hospital? E se o hospital parar, só cuidar do Covid-19, só desse vírus, do coronavírus, nós vamos pôr essas pessoas que fazem hemodiálise, decretar a morte dessas pessoas, elas vão morrer? Coração, problemas cardíacos. As pessoas que têm que fazer cateterismo, né? Meu pai fez isso em 2015, 16. Ele teve que fazer esse procedimento, senão ele ia morrer. As veias do coração dele estavam entupidas 85%. Já estava desmaiando, teve um problema de saúde. Ele nunca teve problema de saúde, né? Tratamentos de câncer. Então, os problemas da saúde também virão por conta de um vírus. Quer dizer, nós não podemos parar de cuidar de outros problemas por conta
de um problema. Aí entra as políticas públicas, Sônia. Problema na educação. Meus filhos não estão indo para a escola. Nem a minha também, tá todo mundo nessa situação. Eu acredito que a maioria está dessa forma, né? Sim, aqui no estado de São Paulo está decretado o fim das aulas, né? Tanto no poder público, né, quanto na iniciativa privada. Escolas privadas também estão sem aula. Segurança pública. Eu não sei se você viu ontem. Passou no jornal. Alguns supermercados sendo saqueados na região do litoral ali. Eu fiquei assim abismado. E lembra, eu não sei se você vai recordar, eu falo isso muito nas minhas palestras, que a maioria dos problemas desembocam na segurança pública, problema de educação, problema de saúde, meio ambiente. Olha, nós estamos com um problema que nós podemos falar que é um problema de saúde linkado também com um problema de meio ambiente. Questão ecológica também, não é isso? E está desembocando aonde agora? Segurança pública. Olha que loucura. Então, os impactos sociais vão sim influenciar na nossa vida por conta dessa crise viral. E logo em seguida virão os impactos econômicos, que isso também vai ser muito grave.